Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre alguns textos da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você nessa oportunidade, alimentando a sua fé, fortalecendo a sua vida espiritual, sobre a análise de dois comportamentos ou duas reações de dois servos de Deus mediante situações que eles viveram. Essas reações, esses comportamentos desses servos de Deus demonstram algo a respeito da sua relação com Deus, da sua vida espiritual. O primeiro deles eu gostaria de citar para vocês o que está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, quando o apóstolo Paulo, fazendo uma viagem de navio, ele estava preso, né? Estava sendo conduzido a um determinado local e esse navio sofreu um naufrágio. Houve uma tempestade, né? Eu sei que a maioria dos irmãos que têm intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, conhecem a passagem. E relata que eles foram acolhidos depois do naufrágio numa ilha chamada Malta. E eu vou ler para vocês aqui o versículo 3 em diante até o 6, são 3 versículos a respeito do que aconteceu com Paulo. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, porque eles fizeram uma fogueira, chegando ali na praia, nessa ilha, o pessoal da ilha recebeu eles com benignidade. E Paulo resolveu fazer uma fogueira para se aquecer, porque eles estavam com as roupas molhadas, né? E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, picou Paulo na mão. E os bárbaros, que eram os originais da ilha, vendo-lhes a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a cobra no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. Vocês entenderam bem? Paulo estava pegando gravetos, madeira para fazer uma fogueira, acender a fogueira que já estava acesa. E ele pegou uma quantidade de galhos, de madeiras, de vides, e não viu que tinha uma cobra no meio. E na hora que ele foi jogar no fogo, aquela cobra, sentindo o calor da fogueira, ela picou Paulo na mão, e era um veneno mortal. E qual seria a reação de cada um de nós se um fato desse acontecesse conosco? Mas Paulo, ele conhecia a palavra, ele conhecia as promessas do Senhor Jesus, né? Que diz que se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, pegarão nas serpentes e não fará mal algum. Ele lembrou-se das promessas de Jesus, né? Das palavras, dos ensinamentos de Jesus, dizendo que nenhum perigo haveria para os que servem a Deus. Claro que ninguém vai pegar uma serpente ou beber um copo de veneno para testar a Deus, mas foi uma situação surpresa ali que aconteceu e Paulo não se desesperou, não saiu correndo no momento que ele foi picado pela víbora. Ele não saiu correndo, não ficou desesperado, não pediu para ninguém fazer um torniquete ou ajudá-lo. Ele permaneceu tranquilo, descansando na promessa, nas palavras que ele tinha guardado no seu coração, que ele conhecia de Jesus Cristo. Essa é a reação, o comportamento de quem confia em Deus. Será que alguma situação não desesperadora não tira você do controle, não tira você do seu equilíbrio, da sua tranquilidade? Será que nós conseguimos descansar em Deus, sob suas promessas, em situações adversas como essa? Eu queria ainda complementar, aqui no livro de Atos ainda,
No capítulo 12, conta que Pedro, o apóstolo Pedro, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta da prisão guardavam a entrada. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E ali caíram das mãos as cadeias. Veja bem, Pedro estava preso e a sua vida sob ameaça grande, e ele estava algemado entre dois soldados, deitado na cela, grandemente ameaçado pela justiça dos homens, né? E Pedro dormia. Eu acho que os soldados estavam acordados, vigilantes, mas Pedro dormia. A reação, a atitude, o comportamento de Pedro diante daquela situação. Ele dormia, ele descansava, ele repousava, se recuperava do seu cansaço físico. Essa é a reação daqueles que confiam em Deus, que descansam no Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas reações diante das situações, das circunstâncias, das coisas que ocorrem na nossa vida, que nos colocam em xeque, que nos colocam sob ameaça, qual a reação, qual o comportamento que nós temos reagindo às situações que nos surgem? Nós vivemos intensamente as promessas de Cristo, nós vivemos intensamente as promessas de Deus, ou alguma situação nos tira o equilíbrio, nos tira a tranquilidade, nos tira a paz, nos coloca em desespero, em aflição. Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações, nós teríamos aflições, mas ele disse que tivéssemos bom ânimo. Por quê? Porque Jesus está no controle. Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle de todas as situações. Por isso, é muito importante, meu irmão e minha irmã, que nós que professamos uma fé na palavra de Deus, nós que professamos uma fé nesse livro sagrado, nós que professamos uma fé no Cristo que não está morto, mas que vive e reina eternamente, nós precisamos reagir diante das circunstâncias, diante das situações ameaçadoras que nos surgem. Nós devemos ter reações de homens e mulheres que confiam em Deus, que conhecem a palavra. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos as promessas, por isso, diante de um diagnóstico médico, que às vezes é assustador, é desalentador, mas nós podemos confiar primeiramente em Deus, confiar nas suas promessas, nas suas palavras. A reação de quem confia em Deus. Como nós reagimos diante das situações que nos surgem? Como você tem reagido diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das dificuldades? A nossa reação testifica da nossa fé. As nossas reações e o nosso comportamento testificam da nossa relação com Deus, da nossa confiança que nós temos nele. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Como você reage diante dos problemas, diante dos desafios, diante dos enfrentamentos que nós temos? Quais são suas reações? Quais são as nossas reações de abatimento, de preocupação, de aflição, de desespero, de angústia? Não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos que ter reações que demonstrem para o mundo, para as pessoas ao nosso redor, a nossa confiança em Deus. E aí o milagre se manifestará no poder, na graça e na misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Essa é a reflexão que eu quero deixar para você nessa oportunidade. Você que está passando por uma luta, por uma dificuldade,
creia em Deus, tenha reações compatíveis com a sua vida espiritual, que sejam compatíveis com a sua fé, em nome do Senhor Jesus. E agora eu vou orar por você, pela sua família, pelo seu lar, pelas suas necessidades. Por isso, se você puder, feche os teus olhos, me acompanhe nessa oração. Eu vou pedir para Deus te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada irmão, por cada irmã que me acompanha nesta oração, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito, estende as Tuas mãos de misericórdia e de bondade, tocando esta vida, tocando essa família, esse lar, essa situação. Opera milagres, ó Deus, em nome de Jesus. Se alguém estiver enfermo, poderosa é tuas mãos para curar, libertar e trazer saúde. Abençoa cada um, é o que eu te peço, a cada lar representado, a cada família representada, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo e para a honra e glória do teu nome, do teu santo reino. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço, eu sou o pastor Paulo Ivair-Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um abraço e nos permitindo, Senhor, até a próxima.